Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus por estarmos aqui, glória a Deus por termos um Deus tão maravilhoso que nos ama e que nos deu o privilégio de estar aqui nessa noite para podermos cultuar, celebrar, ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 14. É um texto que eu gosto muito. Josué, capítulo 14, versículo 6 até o 14, que diz o seguinte: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefone, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseverastes em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefone, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefone, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Irmãos, e quando eu estava meditando em que palavra eu iria trazer para os nossos corações nessa noite, me veio esse texto específico na minha mente. E eu não pensei em outro tema além de esperando o cumprimento das promessas de Deus. Esse texto, irmãos, vai nos contar, é um relato de Calebe ali naquele momento em que eles tinham entrado na terra prometida, já tinham conquistado algumas cidades, e agora um senhor de 85 anos relata tudo o que aconteceu durante aqueles 40 anos ali, dos dias que o Senhor fez a promessa, daquele momento em que o Senhor falou que ele alcançaria a terra prometida. Irmãos, Calebe e Josué foram entre os 12 espias, eles estavam entre os 2 espias que foram para a terra de Canaã, com uma missão de descobrir tudo que havia naquela terra, para montar uma estratégia de guerra, para conquistar a terra que o Senhor prometeu. E quando aqueles homens chegam a hora de dar o relatório a Moisés, Josué e Calebe foram os únicos que relataram conforme havia no coração de Deus e conforme Deus queria que eles falassem. Eles não falaram naquele momento desconsiderando a situação. Eles não eram meninos, eles não eram bobos. Eles sabiam a realidade, eles sabiam que era uma guerra a ser travada, eles sabiam que era algo difícil para eles conseguirem conquistar. Mas eles disseram claramente que com o poder de Deus, que com a força de Deus, que era algo de Deus que estava lhe entregando nas suas mãos, pela fé. Eles não acreditaram apenas no que os olhos deles estavam vendo, eles não acreditavam apenas na situação provisória daquele momento. Eles tiveram uma visão muito além.
E por causa disso, aqueles 2 espias alcançaram a graça de ser o único daquela geração que pisou a terra prometida. Porque os outros 10 desanimaram o povo, colocaram medo no povo. E o povo começou a murmurar contra o Deus de Israel. Era melhor termos morrido no deserto. Não havia covas suficientes lá no Egito para a gente não. Irmãos, e por causa daqueles dias, eles passaram 40 dias espiando a terra. E por causa daqueles dias, o Senhor prometeu que eles teriam que passar agora 40 anos, até que toda aquela geração morresse, para que pudesse alcançar a promessa. E o que eu acho interessante é que, como nós vamos olhar a figura de Caleb, eu quero focar um pouquinho em Caleb. Eu gosto muito de Josué, mas eu quero focar um pouquinho em Caleb aqui hoje. Caleb, o significado do nome Caleb significa devoção a Deus de todo o coração, lealdade. São características, irmãos, que nós, como servos e servas do Deus Altíssimo, precisamos ter. Como é que está o seu coração nessa noite, amado e amada do Senhor? Como é que você está aí dentro do seu coração nesse momento? Faça um exame aí da sua alma. Você tem sido fiel ao Senhor? Não sou eu que estou te julgando. Não sou eu que estou olhando para você e pensando, você é fiel, você não é fiel, você é isso, você é aquilo. Não sou. Mas olhe para dentro do seu coração. E se o Senhor olhasse para você nessa noite e procurasse algo dentro da tua alma, Ele encontraria fidelidade no teu coração? Ele encontraria o primeiro lugar na tua alma? Ou Ele encontraria como primeiro lugar na tua alma o teu trabalho, os teus filhos, o teu casamento, as demais coisas? Se você sondasse aí nesse momento o seu coração, obrigada, minha amada. Se você sondasse aí nesse momento o seu coração, o que é que o Senhor encontraria aí na tua alma? Nós precisamos pensar sobre isso. Mas se tem uma coisa que eu gosto em Caleb, é que Caleb é daquele tipo de pessoa grato. Ele não é só grato nos momentos difíceis não, meu irmão. É muito fácil você lembrar de Deus quando as coisas estão tudo ruim. Tem alguém na sua família desempregado, tem alguém na sua família que está doente, seu casamento está em crise. E Deus, onde está o Senhor? Nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, de ansiedade, que os problemas vêm, nós sempre lembramos de Deus. Mas depois de 45 anos, aguardando uma promessa, Caleb lembrou da promessa que Deus havia lhe feito. Pode ir o próximo versículo, minha irmã? Números 23. Números capítulo 23, versículo 19. Quantas promessas o Senhor já te fez? Quantas promessas o Senhor já falou ao seu coração? Quando eu entro nesse lugar, eu lembro promessas que Deus fez para mim aqui quando eu ainda tinha 12 anos. Hoje eu tenho 32, vou fazer 32 anos. Mas eu me lembro de promessas que o Senhor me fez aqui, que eu até imaginava que nem poderiam se cumprir. E o Senhor, irmãos, Ele nos faz lembrar nessa noite. Sonda aí no teu coração qual foi as promessas que o Senhor te fez, porque eu tenho certeza que o Senhor te fez muitas promessas. E se você não se lembra de nenhuma promessa, é porque você não está lendo a Bíblia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, Ele falaria e não cumpriria e não confirmaria? Aquilo que o Senhor prometeu a você, Ele é fiel para cumprir. Não importa as situações, não importa as circunstâncias, não importa o mundo ao redor, se está em guerra, se está em crise. Não importa os laudos médicos, não importa as sentenças judiciais. Quando o Senhor te faz uma promessa, Ele cumpre. E não foi diferente na vida de Caleb. O Senhor prometeu que ele entraria na terra prometida, que ele conquistaria a terra prometida.
Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 25, vai dizer o seguinte: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, se você já acha aí que Deus não fez nenhuma promessa para você, Ele fez a promessa da vida eterna. Ele nos deu a promessa de que um dia Ele viria para nos buscar. De que um dia Ele nos levaria para um lugar onde não vai haver mais dor, mais choro, mais sofrimento. Por melhor que seja a sua situação aqui na terra, por mais anos de vida que você viva, não há nada que se possa comparar com essa promessa que Deus nos fez da vida eterna. Aqueles que creem e que o amam e que o servem. Existe uma terra prometida para nós. E é por isso que nós não podemos desanimar. E é por isso que nós não podemos parar. Eu acho interessante que Caleb, ele estava em uma missão dada por Deus. E o Senhor nos deu uma missão, de irmos por todo mundo, de pregarmos o Evangelho, de falarmos a toda criatura. Você tem cumprido a sua missão? Ou como aqueles 10 espias, você tem olhado as dificuldades para cumprir os propósitos de Deus? Irmãos, tem gente que é tão pessimista que você chega e fala assim: vamos evangelizar. Que nada, o povo não quer Deus não. Ah, vamos fazer um estudo bíblico. Que nada, aquele estudo bíblico ali, eu já sei de tudo que está acontecendo, de tudo que está passando. Irmãos, tem pessoas que vão olhar para mim e para você e vai dizer: onde está Deus que te prometeu? Cadê o Deus que prometeu a você que faria? Eu imagino Caleb ali durante aqueles 45 anos, e ver um da sua geração morrer, e ver outro da sua geração morrer. E ele se lembra da promessa que Deus fez. E ele se lembra, e eu acredito, meus irmãos, que enquanto ele estava passando por aquele momento ali, não foi um dia, não foi 2 dias, foi mais da metade da vida dele esperando o cumprimento da promessa. Imagine aí, 45 anos da sua vida, você esperar pelo cumprimento de uma promessa. Sabe, irmãos, nós vivemos hoje numa sociedade que é tão imediatista que a gente não quer tudo para ontem. A gente não quer tudo para agora, a gente quer instantaneamente. Imagine aí, às vezes Deus faz promessas nas nossas vidas que demoram 20, que demoram 10, 12, eu não sei quantos anos você está esperando por aquilo que o Senhor te prometeu. Mas eu fico imaginando o que é passar 45 anos esperando o cumprimento da promessa, metade da sua vida esperando o cumprimento da promessa. Essa foi a maior prova de Caleb. Porque os anos vão passando, o vigor vai se acabando, o desânimo vai chegando. As dificuldades vêm tentar nos desanimar, vêm tentar nos fazer parar. O cansaço chega. Mas quem está firme em Deus, quem sabe quem prometeu, quem sabe a que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, não desanima, não para, mas renova as suas forças. Irmãos, ele era um jovem de 40 anos, com toda a força, todo o vigor, guerreiro, acostumado com guerra. O povo de Israel é um povo guerreiro, é um povo preparado para a guerra, eles já sabem que vivem para guerrear. E lá em Números, capítulo 14, versículos 6 ao 10, eu quero que a gente leia para vocês entenderem a dimensão da fé de Caleb. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo:
a terra pelo meio do qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, preste atenção, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então, disse toda a congregação que os apedrejassem, porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, e todos os filhos de Israel, pode colocar o 11, por favor, só para terminar. E disse o Senhor a Moisés, até quando esse povo me provocará a ira? Até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Irmãos, esse foi o exato momento em que Caleb chega e diz assim, irmãos, a terra é boa, o Senhor nos deu. Quem falou não foi o presidente, quem falou não foi o embaixador, quem falou não foi o líder da ONU, quem falou não foi o advogado, quem falou não foi o prefeito, quem falou não foi o juiz. Foi o Senhor dos exércitos quem falou e quem garantiu. Preste atenção nessa confissão de fé, irmãos. O Senhor falou o que ia fazer. E Ele faz, e Ele fez, e Ele continua fazendo. Então perceba que Caleb aqui, ele apresenta um relatório digno de confiança. Ele não diz que seria fácil. Ele não ficou tentando manipular as pessoas para irem guerrear. Mas ele disse algo importante, se o Senhor se agradar de nós. O segredo está aí, meu irmão, se o Senhor for conosco. Quando o Senhor está no meio dos nossos propósitos, planos, projetos, não tem como dar errado quando Deus está conosco. Não tem como desanimar quando Deus está conosco. A segunda coisa que eu percebo aí é que ele não teve medo. Ele não temeu o inimigo, não temeu as circunstâncias. E quantas vezes, irmãos, nós ligamos o jornal, olhamos a situação do mundo ao nosso redor, olhamos a situação da nossa cidade, olhamos tudo ao nosso redor, o cenário ao nosso redor parece desanimador. É guerra da Rússia contra a Ucrânia, é guerra do Hamas contra Israel. E quando nós olhamos o cenário ao nosso redor, realmente é desolador, realmente é triste. É enchente no Rio Grande do Sul. Sinais da volta de Jesus. Mas como Caleb e Josué, nós temos que ter fé e dizer, pode estar acontecendo tudo aí ao nosso redor. O Senhor dos exércitos é conosco. O Senhor dos exércitos é com a sua igreja. A situação ao nosso redor não pode afetar a nossa fé em Deus. O diagnóstico do médico não pode afetar a nossa fé em Deus. As circunstâncias e situações, por mais impossíveis humanamente falando, não podem roubar a nossa fé em Deus. Precisamos estar alicerçados em Deus, meu irmão. A diferença de Caleb foi essa. Em vez de olhar as circunstâncias ou a dificuldade, ele disse, não, maior é o que está conosco. Maior é quem prometeu. Ele é digno, ele é fiel. Irmãos, a quarta característica que Caleb, eu acho interessante Caleb, é que ele foi inteiramente fiel e perseverou. Alguém esperar e resistir 40 anos, e preste atenção, eles estavam num deserto. 40 anos no deserto, e aí às vezes a gente acha que a prova que a gente está passando, que a luta que a gente está passando, é grande demais para a gente suportar.
Mas difícil é conseguir manter a fé durante 40 anos. Coloca Hebreus aí para mim, minha irmã, por favor. Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Meu irmão, mantenha-se firme nessa noite. Isso não é uma palavra apenas para agradar o teu coração. Não é uma palavra de autoconhecimento. Não é uma palavra para encher o teu ego. Eu quero te dizer que mesmo em meio às dificuldades, eu quero te dizer que mesmo em meio às lutas, existe um Deus de Israel que luta conosco. Existe um Deus de Israel que está do nosso lado. Você não está sozinho. Você não está desamparado. O Senhor dos Exércitos que promete e cumpre. Então espera no Senhor, aguarda no Senhor. Está cansado, está doendo, está ferido, está machucado. Espera no Senhor. Porque existe uma terra prometida para nós. Um lugar que o Senhor preparou para nós. Irmãos, eu acho interessante que Caleb, ele vai falar assim, Deus me conservou em vida. E eu acho bonito, eu fico imaginando aquele senhor de 85 anos, meu avô tem 85 anos. E eu fico imaginando aquele senhorzinho chegar e falar assim, olha, eu estou mais forte do que quando eu era um menininho. Eu estou mais forte do que quando eu travei minhas primeiras guerras. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu não estou forte porque eu sou bom. Eu não estou forte porque eu sou saudável. Eu estou forte porque o Senhor dos Exércitos conservou a minha vida. Eu não estou aqui porque eu sou boa. Eu não estou aqui porque eu sou melhor. Eu realmente tenho consciência de que eu estou aqui porque o Senhor também conservou a minha vida. E se você está aqui hoje é porque o Senhor conservou a sua vida com um propósito especial e específico. Não é porque você quis, não é porque existem filhos preferidos de Deus, mas porque o Senhor olhou para você, olhou para mim, olhou para nós, igreja, e falou assim, existe um propósito ao qual eu quero cumprir. Existe um propósito. Salmos capítulo 92, versículo 14 e 15, minha irmã, por favor. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Ô irmão, que promessa linda do Senhor. A velhice, a fase da velhice costuma ser um tabu para muitas pessoas. Tem muita gente que não quer envelhecer. Mas preste atenção, que se você já acha que está velho para fazer a obra do Senhor, que você acha que as suas forças não estão mais suficientes para fazer a obra do Senhor, para cumprir o propósito, ou que Deus não tem mais nada para você nessa terra, preste atenção nessa promessa que o Senhor fez para as nossas vidas, que ainda na velhice nós daremos frutos. Eu quero estar com meu cabelo branco pregando a palavra do Senhor, se assim Ele me conservar em vida. Eu não sei você, mas eu quero ter força, vigor, ânimo, da mesma forma que hoje eu tenho para dizer assim, Jesus é bom, Jesus é lindo. Jesus quer te levar para o céu. Nós precisamos dar frutos, irmãos. E quando nós estamos alicerçados, firmados na videira verdadeira, ainda quando as pessoas olham para nós e pensam que nós não daremos frutos, o Senhor renova as nossas forças. Então, se você pensa, eu estou cansado, o que eu tinha de fazer na obra do Senhor eu já fiz, não dá mais. Igual ditado, eu já dei o que tinha que dar. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor ainda quer que você dê frutos. O Senhor ainda quer te usar. Eclesiastes 3:1, minha irmã. Só que existe uma coisa. Para esperar as promessas do Senhor, tem que compreender essa verdade de que tudo tem o seu propósito, o seu tempo determinado. E que há um tempo para
tudo debaixo do céu. Caleb teve que esperar os 45 anos, não porque Deus é um Deus ruim, não porque Deus não queria abençoar, mas porque existia uma promessa específica e particular. Os que murmuravam precisavam morrer para que ele alcançasse a terra prometida. Quando Isabel, infértil, teve que esperar muitos, para ter um filho. Porque João Batista precisava nascer e ser precursor de Jesus. Por causa de uma promessa, ela teve que esperar o tempo de Deus na sua vida. E João Batista era quem começou a pregar e dizer, olha, vem aí Jesus. Arrependam-se, o Messias está chegando. Mas para isso Isabel teve que esperar muitos anos, teve que chorar muitas lágrimas, teve que pensar que não chegaria o cumprimento em muitos momentos. Foram muitos e muitos anos, a mesma jornada de Caleb. Eu imagino até as pessoas chegando para Caleb e dizendo assim, ô Caleb, tu ainda acredita? Menino, se tu chegar vivo até lá. Ei, meus irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. O Deus que promete, Ele não nos abandona. Ele não nos esquece. Ele não olha para nós só quando nós temos força e vigor. Não. Quando nós estamos cansados, Ele olha para a gente também e vê tudo aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Como eu já falei, Ele suportou o tempo para alcançar a promessa. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, guarde esse versículo no seu coração. Toda vez que você estiver cansado, fadigado, duvidando daquilo que o Senhor te prometeu, lembre de Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ei, o Senhor quer renovar a tua força nessa noite, igreja. O Senhor quer nos renovar individualmente como igreja, para que nós possamos dar frutos nessa terra. O Senhor quer renovar a tua força para que nós possamos impactar Jaguaquara. O Senhor quer renovar as tuas forças para que vidas sejam libertas de ir para o inferno. Então, se você está cansado, você veio ao lugar certo, porque o Senhor, Ele renova as nossas forças. E o que eu acho mais lindo, irmão, é quando eu vejo eles entrando na terra prometida. Porque assim, Deus fez uma promessa, mas Caleb ainda teve que lutar. Não foi assim, facinho, não. Imagina, ele esperou 45 anos e depois ainda teve que lutar pela terra prometida. Ele precisava estar forte para ainda guerrear. E é por isso que ele fala para Moisés, tão forte como eu estava antes, para guerrear, para lutar, eu ainda estou agora. Me dá autorização para ir em busca do que é meu. Porque tem gente que pensa que Deus dá as coisas de mão beijada. Tem gente que acha que as coisas caem do céu. E muitas vezes Deus te faz uma promessa, mas você ainda vai ter que batalhar e caminhar para conquistar essa promessa. Além do tempo, muitas vezes ainda existe uma batalha que você precisa travar para alcançar a promessa. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Tudo aquilo que você faz no reino de Deus, tudo aquilo que você dedica ao Senhor, tudo aquilo que nós renunciamos por amor a Cristo, Ele nos recompensa. Seja constante, seja firme. Não deixe que o inimigo lance em você a semente do desânimo. Não deixe que o inimigo lance em você a semente da dúvida.
Não ouça a voz dos 10 espias que dizem não vai dar certo, tenha medo, vamos deixar de lado. Isso aí está sonhando demais. Não ouça a voz do inimigo, meus irmãos. Não se deixe ser influenciado pela voz daqueles que não sabem e não confiam nas promessas de Deus. Vai dar certo sim, porque Deus está no controle. Vai dar certo sim, porque Deus é fiel. Mesmo havendo, irmãos, a promessa, como eu falei, ele ainda teve que lutar pelaquela terra. Mas ele lutou e alcançou, na certeza de que tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. E esse versículo é o que eu acho mais lindo, eu já chorei lendo ele. Josué 21, 45. Porque eu imaginei toda aquela guerra, toda aquela luta, todo aquele cenário de tristeza, de luta. Muita gente se perdeu no caminho, muita gente morreu no caminho. Josué capítulo 21, versículo 45. E aí no final do livro de Josué a gente vê isso. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Preste atenção. Não foi parcialmente, não foi algumas coisas se cumpriram. Tudo se cumpriu. Sabe, irmãos, esse versículo me emociona. Me emociona porque mostra a grandeza do nosso Deus. Me mostra um Deus que é poderoso. Um Deus que não brinca com os nossos sentimentos. Um Deus que não brinca com a nossa fé. Um Deus que não brinca conosco. Que quando fala, cumpre. E cumpre tudo. E por fim, Apocalipse 2, 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, irmãos, quando eu penso nesse versículo, eu fico imaginando aquele grande dia, quando o Senhor vai voltar, pastor. E eu fico imaginando nós chegando no céu, e Ele com a coroa, a nos receber, enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu não estou te prometendo que é fácil passar pelo deserto. Eu não estou te dizendo que é fácil esperar as promessas. Eu não estou dizendo que o caminho vai ser fácil. Mas uma garantia nós temos de quem está conosco no caminho. Quem está conosco mesmo em meio ao deserto. Quem está com você mesmo quando você está esperando em Deus. Eu não sei se você espera para ter um filho. Eu não sei se sua esperança nesse momento é para ter um trabalho. Eu não sei qual é aquilo que você está esperando em Deus, se é uma cura. Mas eu sei que existe uma promessa maior para nós. É de chegarmos no céu e ver Jesus e abraçá-lo. E eu imagino Jesus abraçando e dizendo assim: filha, quanto eu esperei por ter você aqui. E eu acho que ninguém vai ter palavras quando chegar o dia de Jesus, que só vai chorar. Eu imagino isso. A gente abraçando ele, chorando e dizendo: obrigada, Jesus, valeu a pena. Porque nada se compara, irmãos. Nada se compara. Faça como a águia, renove as suas forças. Quando ela começa a perceber que está ficando velha, ela sobe o mais alto que ela pode. E ela começa todo um processo que eu acredito que os irmãos já conhecem. E ela rasga seu bico. É um processo dolorido e que sangra e que dói, que é difícil. Mas no final ela tem as suas forças renovadas. E o Senhor nessa noite, Ele quer renovar as nossas forças. Ele quer renovar a tua alegria de cultuar.
Ele quer renovar a tua alegria de vir à casa do Senhor. Ele quer renovar a tua alegria de evangelizar. Ele quer renovar a tua alegria de servir ao Senhor na sua casa. Ele quer renovar as tuas forças. Saia daqui nessa noite com as forças renovadas. Saia aqui nessa noite lembrando das promessas que Deus te fez. Não volte para casa do mesmo jeito, não. Não volte para casa como aqueles 10 espias, dizendo assim, que nada, isso aí é só uma palavra para animar meu coração. Não, meus irmãos. É uma palavra que veio do coração de Deus para os nossos corações. Porque Ele tem algo para nós nos últimos dias. Ele tem algo especial para a sua igreja nos últimos dias. E nós precisamos estar como Caleb e Jefone, Caleb e Josué. Nós precisamos estar como aqueles 2 espias, fortalecidos e fortalecendo os irmãos ao nosso redor. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus e que o Senhor complete em nosso coração a sua palavra. Amém?